é claro que são. Mas é claro, cada um fala um pouquinho da nossa história, do que como era no nosso país. Então, olha, é importante, todos. Vamos lá agora, sem mais delongas, nós vamos falar sobre as entradas e bandeiras. Pois é, meus alunos. Antes de começar o nosso assunto, nós temos que recordar uma coisinha. Quem é que se lembra disso aqui, ó? Isso aqui se chamava o Tratado de Tordesilhas. Vocês lembram? Vocês lembram que o Tratado de Tordesilhas foi dividir a colônia brasileira para Portugal e Espanha. Até aí tudo bem, não é? Não esqueça, daqui a pouquinho nós voltamos para o Tratado de Tordesilhas. Aí, o assunto de hoje, quando nós falamos sobre entradas e bandeiras, nós vamos entender o quê? Primeiro, minha gente, a primeira coisa que a gente não pode esquecer. Entradas, elas eram... As entradas e bandeiras eram expedições que procuravam o quê? Entradas em terras à procura de índios, à procura de índios, mas também à procura tanto de matar alguns índios, como de escravizar outros. Aí, vamos lá, tia, se entradas e bandeiras eram expedições, qual é a diferença entre um e outro? Eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês. As entradas, elas eram organizadas pelo rei de Portugal. E por isso, é claro, eles obedeciam o Tratado de Tordesilhas. Eles só exploravam as terras de Portugal. Outra coisa, só para recordar, como era organizada por Portugal, eles tinham um salário. Eles eram tipo os empregados da coroa. E Portugal, a coroa portuguesa, pagava para que eles fizessem essas explorações. O intuito era só achar índios? Não. Eles também tinham o intuito também de encontrar metais preciosos, não é? Já as bandeiras. Qual é a diferença de entradas e bandeiras? As bandeiras também eram expedições que procuravam as mesmas coisas. Porém, as bandeiras, elas não eram organizadas pelo rei de Portugal. Ela era organizada por quem, então? Ela era organizada por particulares. E por isso, o que eles encontravam eram deles. Lembrando que tudo que as entradas encontravam não eram para eles, eram para a coroa de Portugal. Tá entendendo? Já os bandeirantes, as bandeiras, como não era organizado por Portugal, elas exploravam outras terras. Isso quer dizer que as bandeiras, elas não obedeciam o Tratado de Tordesilhas. Muitos dos bandeirantes vieram de São Paulo, pois é. Os bandeirantes eram compostos por várias pessoas. Vamos conhecer um pouco elas? Algumas pessoas conheciam as matas, por isso era fácil explorar. E eram divididas por pessoas. E quais seriam essas pessoas? Eram índios mansos, é claro, não podia, se fosse um índio rebelde, não dava certo. Índios mansos, negros, padres, mulheres e crianças. E aí, como era isso? Gente, eles se instalavam em alguns lugares para explorar aquelas terras. Então, quando eu vou explorar aquelas terras, eu vou acampar nessas terras, vou plantar algumas coisas para poder conseguir consumir. Enquanto essa plantação não crescia, o que é que eles faziam? Eles comiam o que estava exposto nas matas, frutas, aquilo que os índios diziam assim, ó, isso aqui é comestível, isso aqui dá para comer. Então eles iam lá e comiam. Então, os bandeirantes, eles conseguiram explorar melhor as terras. Lembrando que, eu acho que eu até já comentei isso com vocês, foram os bandeirantes de São Paulo que encontraram ouro em Minas Gerais. Por quê? Porque eles não obedeciam o Tratado de Tordesilhas. Por isso foi eles que encontraram muitas riquezas. Ao contrário do que muitas pessoas dizem que os bandeirantes foram quem povoaram o Brasil, na verdade eles não povoaram o Brasil. Lembrando que o Brasil já era bem povoado pelos índios.
E também outra coisa que nós não podemos esquecer, que eu até falei no começo, essas expedições elas tinham a finalidade de matar alguns índios, assim como escravizaram os outros que encontrassem, não é? Então, eles mataram muitos índios, acabaram com muitas tribos. Então, eles não foram bons para povoar as nossas terras, apesar que muitos historiadores dizem que eles eram bons para povoar. Só para recordar isso. Agora vamos para frente. Nós vamos falar um pouco sobre o ciclo dos bandeirantes. Existiram 2 ciclos, que eram o ciclo da caça aos indígenas e o ciclo da mineração. Quer dizer, além da caça, o ciclo da caça aos índios, elas eram para quê? A finalidade era encontrar índios para trabalhar nas terras, trabalhar com a mão de obra. Então, escravizar esses índios. Esse ciclo serviu para isso. Já o ciclo da mineração serviu para quê? Para procurar metais preciosos. Existiram algumas pessoas que foram fundamentais para os bandeirantes, que é o que nós vamos ver agora, através desse slide que eu vou passar agora para vocês. Prestem atenção, tá? Falando um pouco agora sobre os famosos bandeirantes, nós vamos falar um pouco sobre Antônio Raposo Tavares. Antônio Raposo Tavares foi um bandeirante que percorreu de norte a sul o território brasileiro pelo interior. Em busca de indígenas para vender como escravos, esse bandeirante atacou diversas aldeias jesuíticas localizadas em território espanhol. Tal ação teve como efeito a integração ao Brasil de grandes extensões territoriais. Agora vamos falar um pouco sobre a história de Manuel Preto. Manuel Preto foi fundador da Freguesia do Ó, em São Paulo, e comandante da expedição que foi contra o aldeamento dos jesuítas de Guairá, em 1628. Agora vamos conhecer um pouco sobre a história de Fernão Dias Pais. Fernão Dias Pais ficou conhecido como caçador de esmeraldas, porque partiu de São Paulo à procura de esmeraldas. Esse bandeirante morreu segurando um saco cheio de pedras verdes, que acreditava serem esmeraldas, o que lhe rendeu o título de governador das esmeraldas. Também foi o responsável por dar início ao período de mineração do ouro em Minas Gerais. Falando um pouco agora sobre Bartolomeu Bueno da Silva, foi um famoso bandeirante que colocou fogo em aguardente e fez os indígenas acreditarem que faria o mesmo com eles, caso não lhes dissesse onde encontrar ouro. Com medo, os indígenas disseram. Por esse motivo ficou conhecido como Ayanguera, que na língua indígena significa diabo velho. Foi o primeiro bandeirante a explorar a região onde atualmente é o estado de Goiás. Vou falar agora um pouco sobre a história de Barba Gato. Era genro de Fernão Dias Pais. Esse bandeirante foi acusado de assassinar o administrador-geral das Minas, Dom Rodrigo Castelo Branco, o que fez com que se refugiasse no sertão. Ele conseguiu encontrar ouro na Serra Sabarabuçu, no Rio das Velhas. Depois passou a ter grande prestígio. Por último, vamos falar sobre Domingos Jorge Velho. Foi o bandeirante responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares, cujo líder foi Zumbi. O Quilombo dos Palmares abrigava muitos escravos fugidos e já havia lutado contra várias outras expedições anteriores. O ciclo da mineração ela foi muito importante e teve algumas consequências. E quais foram essas consequências? Foi a descoberta de riquezas nas minas, o povoamento, que como eu já vinha dizendo assim, eles não foram fundamentais, mas existiu sim o povoamento no interior do país, pois é. E também existiu a expansão da região centro-oeste. O ciclo da mineração
foi importante, teve essas consequências. Além dos bandeirantes e das entradas, nós também temos os monções. E quem são os monções? Os monções, gente, também eram bandeirantes de Paulista. E eles adentravam nas matas à procura de alimento, à procura do minério. Pois é, os monções eram organizados por Pascoal Moreira de Cabral. E foi lá pelo século XVII, mais ou menos. Bom, crianças, eu acho que eu já consegui dar uma explanada sobre cada um deles. E agora é com vocês. Realizem a atividade proposta, assista ao vídeo, leia o material, porque tem coisas que Titia não falou, porque eu quero ver se vocês estão lendo o material, tá certo? Olha só, aqui foi só apenas um resumo. Realize a atividade. Se tiver qualquer dúvida, o que é que vocês vão fazer? Mandar aquela mensagem, tá certo? Titia vai tentar responder vocês. Um forte beijo, fique com Deus e até a próxima.